Show, galera. Então, vou agora falar com o Gustavo. Bora lá, Gustavo? Tá por aí? Vamos ver se o Gustavo tá aí. Não sei se está me ouvindo. Opa, agora sim. Tô te ouvindo. E aí, Gustavo, E tudo aí, bem, cara? tudo jóia, cara. Bacana aí a sua apresentação, Que mostrar legal. Obrigado. os serviços, os cursos, bem bacana. Eu acompanho vocês um tempo já no YouTube, LinkedIn e tal. Nunca cheguei a fazer nenhum curso porque não era muito o meu foco o ambiente dev, o ambiente cloud, porque eu sou mais focado em infraestrutura, telecomunicações e redes, né? Então Legal. a gente trabalha mais na parte de provedores de acesso à internet. Legal. Então, infraestruturas deste tipo. E com a IA em ascensão, vamos dizer, né? Eu até brinco com o pessoal aqui que fala que vai ser a nova revolução industrial isso daí, né? Que vai mudar o Total. mundo e ele não vai voltar a ser como era antes, né? Depois disso, pelo menos é a visão que eu tenho sobre isso. Sem dúvida. Então, coisas vão ser automatizadas, implementações simples vão ser automatizadas, foi o que você mostrou lá, um exemplo, subindo da AWS, GCP, né, script. E surgem algumas questões que, assim, eu gosto de conversar com a galera para ver como que é a opinião e visão, principalmente de você que tá morando fora do Brasil, né? Aqui no Brasil ainda o pessoal eu vejo que eles têm a mente um pouco receosa e não tem essa visão do futuro do que vai acontecer, né? E eu vejo que isso não é algo que vai ter volta, né? Mesmo que uma bolha da IA estoure ou não, é algo que não vai voltar a ser como era, né? Então, uma tecnologia que vai vir para ficar, como tantas outras já veio. Então, basicamente, o que eu vejo assim, de dúvida, e eu queria saber da visão de vocês, é um exemplo no ambiente de redes, de infraestrutura, serviço de internet. Eu tento automatizar algumas coisas, como implementações. Vou subir do meu MPLS, vou subir um BGP, e eu já tento fazer isso com a IA. Né? Tento automatizar isso com a inteligência artificial para ela fazer algumas coisas. Inclusive, um exemplo, a parte de mitigação de DDoS, né? Eu exporto alguns fluxos ali para a inteligência artificial, ela olha esses pacotes e tenta observar padrões e analisar para ver o que está acontecendo. O que é a visão de vocês um pouco sobre essa área de infra, de internet, de telecomunicações? Né? É uma das perguntas. A outra pergunta é assim, como que vocês Segura veem... então a segunda, senão eu vou esquecer, tá? Beleza, vamos lá. Deixa eu ir com a primeira, que aí você vai para a segunda logo em seguida. Legal. E, cara, Fechou, beleza. um ponto que você falou aí que é muito legal, né, é a questão de a inteligência artificial. Tem muito esse pensamento ainda das pessoas de que a inteligência artificial pode ser uma bolha que vai estourar, né? E por muito tempo eu pensava nisso também, quando começou a ter esse boom todo, eu falei, cara, isso aí deve ser só mais uma moda, né? Enfim, esse tipo de coisa. E eu lembro até do caso do metaverso. Quem aí lembra do metaverso? Lembra disso, Gustavo? Do metaverso? Que todo mundo falou, não, que agora o metaverso, né? Aquela coisa toda, e todo mundo falou que ninguém ia mais sair de casa, agora o metaverso, né, vai ser meio que todo mundo no mundo virtual. Cara, isso morreu, né? Isso acabou. Por quê? Porque não se sustenta. Agora, como se trata da inteligência artificial, né? Isso daí é aquilo que você falou. Sinceramente, eu tava fazendo as contas, né, cara? Eu comecei a minha jornada de tecnologia com 15 anos, eu tenho 36 hoje. Eu tenho mais de 20 anos de experiência. Eu tava fazendo a conta, eu falei, cara, eu tô ficando velho, realmente. Então, assim, nesses últimos 20 anos de experiência, que não é muita coisa, tem muita gente muito mais experiente do que eu, tá? Tá tudo bem. Mas nesses últimos 20 anos, e se eu for olhar para trás também e ver os 20 anos que se passaram antes disso, eu nunca vi nada igual, nem mesmo a internet, né? Que foi ali algo ultra disruptivo, mas eu nunca vi nada igual quanto o poder da inteligência artificial generativa tem hoje e que tem aplicado e que as empresas estão usando. O que eu quero dizer com isso, né? Porque pela primeira vez na história da humanidade existe uma tecnologia que consegue fazer algo que outrora somente humanos faziam, né? E isso é muito louco. Por quê? Porque no, como que as empresas pensam, né? As empresas, elas querem o quê? Cada vez mais ter, que é o que eu falei, elas querem ter mais eficiência, elas querem ter mais lucro e reduzir custo.
E quando elas usam inteligência artificial, principalmente a parte de agentes, que eu vou entrar já nessa pergunta, estou contextualizando para te dar um exemplo mesmo, né, para o teu ambiente, mas quando as empresas elas olham para isso e falam, cara, putz, agora eu consigo reduzir horas, né, que eu tinha que pagar para um humano para fazer essa atividade. Isso muda tudo. Isso deixa de ser, eventualmente, uma tecnologia que caracteriza a bolha. O que caracteriza a bolha? Bolha é caracterizado por algo que tem muito hype, mas pouca entrega. Ou seja, pouco impacto, né? Tem pouca defensibilidade. Ou seja, os executivos, os CEOs não conseguem defender por muito tempo. Por quê? Porque não conseguem mostrar resultado, não conseguem mostrar ou eficiência, que é o que reduzir custo, ou aumentar lucro. E pela primeira vez agora, a inteligência artificial generativa, você consegue fazer isso. Né? Então, só para contextualizar esse conceito de bolha e a minha visão disso, agora entrando para a tua função específica de telecomunicações, de redes, etc., né? Eu acho que esse é um dos setores, assim como os outros de infraestrutura, como administração de servidores, histórias, tanto on-premises quanto na nuvem, né? Porque no final do dia, um servidor na nuvem e on-premises, ele tem os mesmos componentes, ele tem um IP, ele tem um file system, ele tem um storage, ele tem tabela de roteamento, ele tem tudo, né? Mas como que eu vejo a aplicação disso para o teu cenário de infraestrutura, tá? Eu vejo 3 cenários, tá? Isso aqui é para qualquer uma das áreas que todo mundo tiver aqui assistindo e que for de infraestrutura, tá? Como que a inteligência artificial vai impactar a parte de redes, né? Ou de qualquer área aqui. Primeira coisa, você vai conseguir usar a inteligência artificial, né, para te assistir nas suas tarefas do dia a dia, né, que é o que eu chamo de AI Assistant Infrastructure. Ou seja, no teu dia a dia, né, como que era a forma antiga disso acontecer? Um exemplo para o teu caso aí, Gustavo. Né? Ah, legal, eu tenho um projeto novo, putz, eu tenho que expandir a minha infra, tem um cliente novo que eu tenho que fazer um MPLS com ele, porque eu preciso de um link dedicado para ele poder, né, conseguir de fato ter mais throughput, aquela coisa toda. E qual que é o modo antigo? Pô, o Gustavo tem que ir lá, tem que fazer todo o planejamento, ele cria lá o documento de arquitetura, mostra lá, né, qual que vai ser o caminho da operadora para o data center, etc, e etc, e entrega isso para o cliente. Tudo isso você fez manualmente, você foi lá, criou a documentação manualmente, criou tudo, criou no Word, fez a arquitetura e entregou para o cliente. Isso é a forma antiga, né? Qual que é a forma nova agora que os profissionais estão usando AI para te assistir? Putz, em vez de eu entregar isso tudo manualmente, eu vou usar um agente que eu treinei, que eu confio no conhecimento desse agente. Para quê? Para montar toda a parte de documentação, de arquitetura, para montar a apresentação, e eu vou lá, apresento isso para o cliente. Naturalmente, vejo se está certo, apresento isso para o cliente e ele aprova e eu continuo. Esse é o primeiro use case. Agora, 2 outros use cases que são poderosos, né? Que qualquer profissional de rede também vai poder aplicar, não só rede, mas infraestrutura. 2 coisas aqui, né? Uma das coisas principais, 2 atividades principais que qualquer profissional de infraestrutura ele faz hoje são 2 coisas basicamente, né? Ou ele está atuando em projeto novo, ele está atuando em iniciativa nova, ou ele está na operação. O que é isso? Resolvendo incidente, o meu BGP parou de comunicar com a minha instância lá na AWS, o meu MPLS está perdendo pacote, etc. Ou seja, incidente ali, né, que você tem que ficar apagando incêndio o tempo todo. E aí que entra também a inteligência artificial generativa, os agentes de IA, né, que vão o quê? Eles vão ser basicamente, imagina que eles, é até um pecado chamar de estagiário, né, mas imagina que eles vão ser um analista pleno, eu não digo nem pleno, né, cara, os modelos já estão sênior em algumas coisas, na minha visão. Mas imagina que eles são analistas sêniores que vão estar reportando para você, que é um supervisor, que é um tech lead, que seja, e ele vai estar, de fato, fazendo a parte operacional da coisa. O que eu quero dizer com isso? Putz, ele vai lá logar no roteador, ele vai fazer a coleta de dados, ele vai fazer a coleta de logs, ele vai fazer todo o trabalho braçal que você teria que fazer o SSH,
para esse cara trazer esses logs, analisar, né? Você teria que analisar tudo manualmente, ver ali, cara, tá perdendo pacote, não tá? Tem alguma porta que caiu, que não cai? Tem roteador que tem que atualizar firmware, whatever, e aí ele vai trazer essas informações, consolidar, e você vai o quê? Vai usar o agente para fazer esse trabalho braçal e você vai estar nos bastidores ali na parte de julgamento e orquestração desses agentes. Então, não sei se está fazendo sentido, Gustavo, eu só estou viajando muito aqui. Tá sim. Tá fazendo sentido até aqui? Tá sim. Então, assim, o que eu quero dizer, né? O mindset vai mudar. A gente, como profissional de tecnologia, vai passar o quê? A ser muito mais orquestrador e julgar os agentes que vão estar trabalhando para a gente, do que a gente colocar a mão na massa e fazer tudo que a gente fazia antes. Tá fazendo sentido ou não? É por isso que eu gosto de câmera, que eu consigo ver se você está entendendo. Quando não tem câmera, eu não sei. Eu nem sei onde que habilita a câmera aqui. Não, tranquilo, acho que não tem como, enfim. Mas enfim, eu só estou tentando te dar exemplo, né? Eu poderia ficar aqui dando mais exemplos, mas só para você entender o quão futurista, realista você pode ser hoje no seu trabalho atuando como redes. É isso que eu quero que você entenda, né? Sim. Então, não sei se ajudou, se você conseguiu entender aonde eu estava, para onde eu estou tentando ir, mas mandei. Entendi sim. Eu acho que a minha visão também disso que você compartilhou, tá? Porque, igual eu comentei hoje aqui no Brasil, cara, pelo menos aqui onde eu trabalho, as empresas que eu tenho contato, elas têm muito preconceito com esse tipo de automação, ou você criar um agente que vai fazer essas funções, por exemplo, do analista N1, do analista N2, que vai ter a visão, a observabilidade de eventos, de logs, de problemas, né? Então, a galera ainda tem muito preconceito. Então, às vezes eu vejo que eu posso ter um pensamento um pouco mais à frente do que a realidade que a galera vive hoje, e isso não é muito bem aceito, sabe? Então, eu fico meio assim, cara, será que eu estou muito louco, olhando muito para o futuro e não estou vendo o presente? Ou será que realmente é algo assim que cabe um estudo a mais, uma dedicação a mais para implementar esse tipo de solução, entendeu? Total. Mas ótimo, assim, vendo alguém de fora que compartilha da mesma visão é importante para mim, tá? E só para eu entender, fazer só uma pergunta. Você atua mais na parte de gestão ou você atua com a mão na massa hoje, Gustavo? Na tua função atual? Cara, eu tenho uma carreira em Y aí, né? Então eu executo coisas de gestão e executo coisas operacionais, né? Então, nesse mundo de telecomunicações eu tenho aí uns 15 anos já de profissão. Comecei com rádio digital, depois evolução para fibra ótica, foi evoluindo, né, e assim por diante. Boa. Então, eu tenho essa carreira um pouquinho Y, que atuo tanto com operação ali, apagando incêndio e fazendo análise, resolvendo problema, implantação, ativação, que seja, de qualquer coisa relacionada dentro de um provedor, ou é a parte de gestão quando precisa, né? Então, é a implantação de um produto novo, de um serviço novo, gerenciar a equipe, gerenciar APIs e assim por diante. Então, Boa. essa carreira meio mix. Não, legal. Por que eu te perguntei isso, né? Porque, cara, qual que é a forma que eu vejo de você começar a... Porque, assim, isso não é loucura e nem é futurismo. Isso está acontecendo hoje, né? Em tempo real. E o que acontece, né, cara? O Brasil, normalmente, ele está ali, em termos de maturidade tecnológica, principalmente dos executivos e dos gestores, por isso que eu te perguntei se você era um líder, um gestor ou não, mas você tem, né, um pouco disso na tua carreira Y. A maturidade desses executivos normalmente está ali girando entre 3 a 5 anos. Isso tem diminuído, tá? Vamos falar aí que está no mínimo 3 anos atrás do que acontece aqui nos Estados Unidos, né? O que acontece? Os executivos do Brasil, os gestores, eles veem muito o que acontece aqui e falam assim, putz, se está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, isso deve ser tendência, isso deve funcionar, deixa eu começar a olhar aqui também. Esse é o fator 1. O fator 2 é o famoso ou eu vou agir ou um competidor vai comer o meu almoço. O que é isso? Imagina que um provedor, né, uma empresa competidora da sua comece a fazer o que eu estou te falando, que é o futuro, né, das empresas e que vão de fato ganhar eficiência. Eles vão lá, né, eles vão começar a usar agentes de IA para fazer as ativações, para resolver incidente. Isso vai o quê? Aumentar a eficiência deles. Daqui a pouco eles estão
tendo mais eficiência, eles estão cobrando um serviço com um preço melhor, entregando mais resultado, enquanto a tua empresa, porque o teu gestor está lá atrás, está ficando para trás e está perdendo market share, está perdendo espaço. E aí o teu gestor, quando começar a ver isso, ele vai falar assim, putz, tá na hora de eu fazer alguma coisa. E aí já vai estar um pouco tarde, né? Porque ele vai ter que recuperar esse prejuízo. Então, normalmente que eu encorajo, né? Se você gostar muito da sua empresa e quiser realmente continuar nela, e você acreditar na missão, enfim, esse tipo de coisa, você começar a estudar isso, né? E criar projetos práticos, né? Provas de conceito, usando esses conceitos, começar a mostrar isso para os seus líderes, né, para os seus gestores, mostrando para eles, fazendo um paralelo disso com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e com a tendência, né, de tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer ainda no mundo de inteligência artificial, com o foco deles entenderem que, cara, se vocês não fizerem isso, né, vocês têm grandes chances de ficarem para trás como empresa, e eu estou aqui, né, como um funcionário que eu quero ver o bem dessa empresa. Quando você fizer isso, duas coisas vão acontecer. A primeira coisa, você vai abrir os olhos deles, e a segunda coisa, os caras vão falar, putz, esse cara é diferente, ninguém nunca me falou isso. Por quê? A maioria das pessoas não tem nem coragem de fazer isso. Elas não têm coragem, né? Elas não têm coragem e nem têm interesse. Nem tem interesse, na verdade. A maioria dos profissionais de tecnologia hoje, cara, são meia boca. Os caras não têm a mentalidade que você tem de querer fazer coisa nova, de querer... Cara, não, os caras só querem o saláriozinho deles e pronto. Então, quando chega um cara meio doido, disruptivo, igual eu, você, querendo fazer coisa nova, você ganha visibilidade, né? Então, essa é uma opção. A segunda opção, se você falar assim, putz, cara, essa empresa, né, não adianta dar murro em ponta de faca, cara, o mercado, ele tá aí para isso, entendeu? Eu já cansei... Hoje eu tô indo para a segunda opção já, porque, inclusive, um dos motivos de eu participar do webinar aí de vocês é ver essas possibilidades do mundo de cloud, porque tem oportunidades que envolvem infra, redes e uma cloud junto. Então, eu não tenho tanto um pezinho na cloud, mas falei, pô, cara, deixa eu... Vai ter ali o webinar, vamos ouvir, vamos ver como que é, porque pode ser que seja um caminho possível integrar redes, infraestrutura, telecomunicações com a cloud em oportunidades novas. Cara, eu tenho inúmeros alunos com o mesmo caminho de carreira que o teu. Inúmeros, né? Por quê? Porque qual que é o perfil de aluno que normalmente tem muito sucesso? É o cara tipo você, assim, que é o cara curioso, disruptivo, o cara tá antenado, tá numa empresa que tá te deixando estagnado, o teu gestor, ele não tem visão, você quer crescer, mas o cara, ele quer continuar lá, né, no processo manual dele, e isso trava a tua carreira. Então eu tenho inúmeros alunos com esse mesmo perfil, não é, que os caras olharam o mundo de possibilidades e falaram, cara, o quê? Eu vou ficar perdendo tempo com isso? Deixa eu estudar esse negócio, deixa eu me especializar, colocar projeto no meu portfólio, deixa eu tirar certificação e vou para o mercado. E aí são esses depoimentos que você viu, alguns deles passando. Isso aí são só alguns, cara. Mas são inúmeros desses cases que eu vejo, né, de alunos exatamente assim, como você, que são técnicos e querem mais, né? Então, é a receita de bolo, digamos assim, do aluno de sucesso. Tem até um aluno que, pô, o cara, né, ele entrou em um webinar assim, igual a você, há bastante tempo já atrás, né? Já tem bastante tempo. E aí, cara, o cara era administrador de banco de dados. Ele tava numa Autopeças. O cara lá, tipo assim, imagina que era você na parte de redes hoje, mas o cara era tipo assim, o cara queria estudar, o cara queria se dedicar, mas ele tava lá na Autopeças, no banco de dados, o chefe dele, né, aquela mesma coisa. E aí eu conversei com ele e falei, cara, você não tinha que estar aí, né? Você tinha que estar fazendo algo que seja no mesmo nível do entusiasmo que você tem de querer estudar, de querer fazer coisa nova, etc. E aí, conclusão, né? Ele fez o nosso bootcamp, aquela coisa toda, entrou na Oracle, cara. O cara foi para a Oracle para trabalhar como engenheiro de soluções. Então, hoje ele atua criando solução com cliente, aí vai para evento. Ou seja, ele está onde ele tem que estar. Depois você pode até ir lá no LinkedIn e pesquisar e bater um papo com ele, se você quiser. O nome dele é Wagner Munhoz, né?
Então, assim, é isso que a gente precisa, cara. É estar em movimento, é fazer a coisa acontecer, né? E ir pra cima. Ajudou aí, Gustavo? Sensacional, cara. Assim, é bom ouvir e ter conversas com pessoas que têm a mesma visão, sabe? Porque isso reforça que a sua cabeça não está no lugar errado. A tua cabeça, seu pensamento está no lugar certo. A sua pessoa física que às vezes fica no lugar errado, né? Então, acho que isso vale para todo mundo, né? Então, é interessante e é legal ter esses bate-papos e ter essas conversas porque você explora um mundo, um mercado de visões diferentes e às vezes você barra nessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Um exemplo que eu vou te dar desenvolvi uma ferramenta que a inteligência artificial ela analisa os fluxos da rede para ataques DDoS, né? E hoje Legal. ela pegou uma mitigação de ataque de 2 terabits. Uau. Então, ela detectou e poderia ter tomado uma ação de forma automática, sem impacto para a rede, para o backbone, no ataque de 2 terabits. Uau. Só Animal. que, por causa dessa mentalidade que a galera tem, eles não deixaram a ferramenta com start on ali para tomar uma ação automática. Então, ela analisou, detectou, teve 98% de confiança que era um tráfego malicioso. No final das contas, impactou o backbone, a gente teve que tomar ações manuais para conter isso. Olha aí. Então, Cara, a exato. ferramenta aqui, ela deu log, ela taxou o alerta, ela me alertou no Slack, falou, cara, ó, você quer confirmar aqui que toma uma ação agora ou você não quer fazer nada? Então, a galera não quer que ela faça. Então, o botãozinho indicado ali de auto-mitigation tá desabilitado, né? Uau. E aí eu vejo isso assim, cara, se aqui tá me travando, se aqui tá me segurando, e com o tempo você vai ficando atrofiado, né? É a mesma coisa um corpo doente na cama. Se você não se movimenta, eu acho que ele atrofia. Isso vale para nossa cabeça, para o nosso dia a dia, para o nosso movimento, né? Eu acredito que o ser humano ele foi feito para estar em movimento, tá se movimentando sempre. Então, com base, cara, nessa conversa aqui, eu já dou um aceite daqui a pouco em outras propostas que eu tenho, porque ficar parado no mesmo lugar por muito tempo, onde que as pessoas não te ouvem ou não dão ênfase nos seus projetos, que são coisas interessantes, eu acho ruim para o ser humano em geral, né? Eu acredito assim, eu olhei no seu LinkedIn agora há pouco, mandei lá a solicitação para ele se conectar, e eu vi que da sua carreira ali você teve vários lugares e passou por várias empresas e não ficou parado. Então, ficar parado muito tempo, você acaba atrofiando, as ideias vão morrendo, você vai ficando acomodado, então acho que isso fica legal. Né? Mas é Total. isso, cara. Obrigado pelo bate-papo surreal. Hein? Animal, cara. Animal, não. Parabéns pela mentalidade, assim, você... Imagina que você, cara, você é um cara que tem um motor de Ferrari num chassi de Fusca. O que é o chassi de Fusca? É a empresa que você tá, cara. Porque se você fala um troço desse, que você me falou aqui agora, para um Nubank da vida, imagina, um Nubank escutando isso. O Nubank é um banco, é uma fintech, né? Ou seja, é um banco que, na verdade, eles não são banco, eles são uma empresa de tecnologia. Ou se você fala isso para uma Stone, para uma Pagarme, para uma empresa que tem a mentalidade para onde o mercado está indo, cara, você voa. E é exatamente isso que o mercado precisa, né? De pessoas assim. E por incrível que pareça, tem muita gente boa no lugar errado, né? Mas que bom que ajudou, Gustavo. Obrigado aí também pela contribuição. Acho que o papo foi bem legal aqui. Para todo mundo que está aí, né? Eu vou até abrir o chat aqui. Gente, isso aqui é uma conversa de altíssimo nível, né? Vocês que estão aqui ainda, deu para pegar, gente? Manda aí no chat, vocês que estão aqui ainda, olha quem está na área aí, o Herbert Pereira, nosso Training Architect, ó, o Júnior falou show de bola. Quem está no chat ainda, gente? Manda aí. Isso aqui é uma conversa de alto nível, né? O que o Gustavo falou aqui agora, cara, é o sonho de todo gestor querer ouvir, né? Um cara que criou um agente que leu o tráfego de dados, identificou um ataque de negação de serviço e foi lá, o agente mitigou, mas o gestor ele não aceitou. Né? Eu já passei por isso na Oracle também, né? Eu tinha várias ideias e elas não iam para frente. E aí, como o Gustavo falou, a gente não pode
ficar parado, né, gente? A gente tem que estar em movimento. A gente tem que estar em movimento. Eu sempre fui extremamente inquieto na minha carreira, né? O próprio Gustavo mencionou aqui agora. Lá no meu LinkedIn, se você for olhar, cara, eu já passei, né, por algumas empresas e o meu tempo médio de permanência nas empresas era de no máximo entre 1 e 2 anos. A empresa que eu fiquei mais tempo foi a Oracle, porque lá eu falei, cara, essa empresa aqui, me pagava muito bem, dois, eu tinha participação, né, de lucro todo ano, ou seja, 5, 6 salários no ano, então eu ganhava muito bem, né? E três, era sempre coisa nova, eu sempre estava aprendendo, então eu mudava de áreas dentro da própria Oracle, mas eu falava assim, velho, como que tem gente que está na mesma empresa 5, 10, 20 anos? Como que essas pessoas conseguem isso? Não faz sentido. Então, muita gente fica, por quê? Cara, é zona de conforto mesmo, né? Ficar ali e tal, e faz parte, né? Cada um tem um perfil, mas eu encorajo, gente. O mercado tá precisando de gente boa, de mentalidade boa, que gosta de estudar, gosta de fazer coisa nova, né? Coisas que o Gustavo mencionou aqui agora, o mercado quer exatamente isso, né? E eu fico feliz de poder ainda encontrar, né, nesses bate-papos aqui, nesses Zooms, com pessoas que pensam assim também, né? Porque tá ficando cada vez mais difícil de ver isso, né? As pessoas, elas estão ficando meio que acomodadas. Isso não é legal. Eu acho que tem mais aí. Eu acho que o mundo ele pode ser muito mais bem aproveitado se você conseguir de fato atuar em melhores oportunidades, ganhar mais. Pô, imagina, se você atua numa empresa que te valoriza e que te paga bem, igual a Oracle me pagava muito bem. Por que eu saí da IBM? Cara, a IBM era uma baita empresa. Era igual Oracle em termos de status, concorda? Não me pagava tão bem. Simples, não me pagava tão bem, entendeu? Eu pagava razoavelmente bem, mas não me pagava tão bem. Eu não recebia 5, 6 salários de participação de lucro igual eu recebia na Oracle. Você imagina, gente, se você para pensar o seguinte cenário: se você tem um salário mensal de 20 mil reais, um exemplo, e você ganha 5 salários de participação em lucros anuais, cara, isso significa que a empresa pode te pagar num ano, no final do ano, que era quando a Oracle me pagava, né, os bônus, enfim. Você pode chegar e ganhar ali, ó, 100 mil reais no ano, só de participação em bônus. Isso existe, senhoras e senhores. Então, eu quero encorajar vocês aqui para sonharem alto. Isso existe hoje. Isso não é. Isso é para você. Isso é para. Bom, para você, eu tenho certeza que é para você, porque você está aqui. Se você está aqui até agora, você quer mais, né? Então, se você quer mais, existe oportunidade para quem quer mais, né? E você tem que aproveitar, porque imagina, isso muda a sua vida. Eu lembro claramente, né? Quando eu entrei na Oracle, no Brasil ainda, eu comecei a ganhar muito bem, cara, isso mudou minha vida de um nível, né? Que eu falei, velho, agora eu posso ir na Disney. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Aí eu falei, putz, eu comecei a ganhar um pouco mais agora, eu vim aqui para os Estados Unidos. Isso era 2016, se não me engano. Eu vim aqui para os Estados Unidos pela primeira vez, em Orlando, né? E olha só que louco, né? Essa história é louca. Eu vim para cá pela primeira vez. É... Por quê? Porque eu estava ganhando melhor, logo eu conseguia pagar a viagem, né? E aí eu cheguei aqui e falei, cara, deixa eu ver onde que é a Oracle aqui em Orlando, né? Um dia, quem sabe, eu posso conquistar e trabalhar. E aí, gente, depois de um tempo, não é que eu estava ali no prédio da Oracle de Orlando? Então, assim, sonhar não custa nada, entendeu? Vai para cima, continua sonhando, continua buscando coisa nova, porque você vai conseguir, entendeu? Só não consegue quem não tenta. Só não consegue quem não tenta. Se você tentar e não desistir, você vai conseguir também, né? É isso que eu quero encorajar você que está aqui ainda e que quer vencer, que quer mais, que você tem sede e, enfim, vai para cima mesmo, tá? Eu quero que você, de fato, cresça, né? Cresça e voe aí na sua carreira, tá? Então, deixa eu olhar aqui agora, tem mais perguntas, vou tirar aqui o Gustavo da participação e vou ver se tem mais alguma. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Legal, show de bola. Então deixa eu ver aqui os comentários. Eu já respondi a pergunta do Gustavo. O Felipe Kim perguntou: vocês não ensinam Cloud Security? Sim, Felipe, a gente ensina,
todos os nossos bootcamps, né, das nuvens, digamos assim, né, tem módulos que vão te ensinar serviços de segurança das nuvens, né? Porque Cloud Security, no final do dia, ele é basicamente segurança aplicada nos serviços da nuvem. Isso é Cloud Security, tá? Então você vai aprender, né, dentro de cada nuvem, da AWS, da Azure, da Google Cloud, da Oracle Cloud, você tem ali os módulos de segurança, né? Por exemplo, como que você aplica a política de IAM nessas nuvens, né? De políticas de acesso, de identidade, como que você implementa, né? Firewall, access rules, enfim, toda essa parte de segurança de redes também você aprende. Então, mas não adianta você querer focar em Cloud Security se você não tem uma base de cloud. Por isso que a gente dá a base e em cima dessa base você aprende Cloud Security consequentemente, tá? Faz sentido aí, Felipe? Se tiver alguma dúvida ou quiser me perguntar alguma coisa aqui também, pode levantar a mão aí, tá? Que eu abro o teu microfone aí para você poder falar, beleza? Vamos ver aqui. O André Ribeiro. Legal o que o Jean falou para o Thiago, né? Muitos vendedores de curso teriam falado outra coisa para vender o curso. Exato, assim, a ideia aqui, gente, é ser 100% transparente e honesto para quem e para quem não é o Bootcamp, tá? Inclusive, quero dar as boas-vindas aí a todo mundo que está entrando, né? Eu estou prestes a fechar esse webinar, vou colocar o link mais uma vez aí, se você ainda não fez, vai lá e faz agora, tá? Não deixa aí para a última hora, faz logo. Por quê? Porque a minha ideia aqui cara, é ajudar quem de fato eu vejo que tem o perfil para conquistar oportunidades e se desenvolver, entendeu? E no final do dia é por isso que eu faço isso. Eu poderia muito bem, né, tá lá no meu loft, lá em cima, assistindo TV, agora nesse momento, não tá aqui respondendo pergunta nem ajudando. Mas eu decidi, eu acho que essa é uma contribuição que eu vou entregar para o mercado de tecnologia, né? E eu tô aqui para isso, basicamente. Muito embora que eu tenha outros projetos, eu toco outras empresas, eu tenho outras fontes de renda, etc. E etc. Mas eu tô aqui, né, empenhado em contribuir com essa missão. Não somente eu, mas o meu time também, né? Aqui no chat, se vocês notarem aí, tem o Herbert Pereira. O Herbert Pereira é o nosso Training Architect, que ele foi a segunda, não, eu não posso errar isso porque senão ele fica chateado. Foi o primeiro ou o segundo a comprar o Bootcamp, Herbert. Eu sempre fico confuso. Ele foi, quando a gente lançou o The Cloud Bootcamp em 2016, 2016? Eu acho que foi 2016, gente. Enfim, o Herbert ele foi uma das primeiras, ou foi o primeiro ou segundo que comprou o Bootcamp. E aí ele basicamente não atuava com computação na nuvem, né? Ele não atuava com cloud. E para resumir a história, para não ficar falando muito aqui, depois eu vou chamar ele um dia para falar só sobre isso. Ele conquistou uma vaga na área de segurança de cloud na Stone. Então, para o amigo aí que perguntou de Cloud Security, tá aí um exemplo. O Herbert hoje trabalha na área de segurança da Stone, né? Que é uma baita empresa hoje no Brasil, né? E ele começou também em cloud, digamos assim, do zero. E hoje ele é um dos trainings architects que a gente tem, que dá aula muitas vezes melhor do que eu, né? Eu confesso que a didática dele é muito boa. Então, enfim, é por isso que eu estou aqui, é para ver essas coisas acontecendo, né? Se eu não tivesse dando aula aqui, um Herbert da vida não teria me achado e não teria começado a sua jornada, né, rumo à transformação aí da sua carreira. Então, eu sou muito grato mesmo pela galera aí que passou pela minha jornada, né? E a gente vai continuando para cima. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Pode mandar aí. O Claudeberg falou, muito bom, Herbert é o cara, sensacional tutor. Verdade, ó, mais uma prova aí. O Claudeberg é nosso aluno também, né? Se eu não me engano, você é nosso aluno, não é, Claudeberg? Se eu não estou enganado, você é. O Júnior Nino dos Santos falou, eu parei no tempo, já 20 anos, mas já estou em busca ou já estou em busca de provavelmente outra de mudança, né, na minha área, preparando para o curso aqui para acontecer em breve. Bacana, cara. E fica uma dica aqui, tá, gente? Eu sei que a gente é humano, eu também passo por isso, também faço isso, né? Eu também penso assim.
Mas toma muito cuidado com o em breve, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? A gente, na nossa zona de conforto, ou até mesmo na nosso convencimento mental, a gente fica ali, né, naquilo, mas um dia eu vou fazer isso, mas em breve, mas daqui a pouco. Toma muito cuidado com esse em breve, porque o em breve, normalmente, ele não chega nunca, né? A gente vai continuar o quê? A gente vai ficar procrastinando, a gente vai ficar ali, ó, empurrando aquilo, né? E vai ficar adiando, 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 quando você vê, você não fez e o em breve não chegou. E o em breve, no mercado de tecnologia, no momento que a gente está vivendo hoje, ele importa, né? Se eu fosse te falar 2 anos atrás, enfim, isso não era tão importante, mas o em breve hoje, ele significa alguém, né, que decidiu não mais falar em breve, mas decidiu agir hoje, significa que essa pessoa que decidiu agir pode ser a pessoa que amanhã vai estar sentado na cadeira que você gostaria de sentar, né? Por quê? Porque basicamente ela decidiu agir. Ela decidiu não dar mais desculpa, não falar, não, mas um dia vai estar tudo perfeito e eu vou fazer, e ela decidiu agir, né? Então, toma muito cuidado com isso, por quê? Porque hoje em dia, com a inteligência artificial, as empresas estão muito cautelosas e muito pensativas, né, para tomar decisão de contratar pessoas. Por quê? Porque elas querem, de fato, contratar pessoas alinhadas, os melhores, que tenham capacitação com inteligência artificial, porque uma pessoa que tem capacitação em inteligência artificial, ela consegue fazer o trabalho de 10, né? E aí quando a gente fala assim, não, mas em breve eu aprendo esse negócio, daqui a um tempo eu aprendo isso, daqui a, sabe, sei lá quando, a pessoa que não falou isso, ou seja, alguém que está na live hoje e decidiu falar assim, eu não vou mais dar desculpa, eu vou começar a aprender esse negócio amanhã, ela amanhã, né, ela daqui a pouco tempo, daqui a algumas semanas, ela pode estar fazendo algo que você poderia estar, ou ela pode estar mesmo, até mesmo ocupando a sua cadeira, né, na sua empresa. Por quê? Porque as empresas, e isso aqui é um ponto importante, né? A inteligência artificial não substitui ninguém, mas as pessoas que usam inteligência artificial substituem as que não usam. Então, essas pessoas que estão usando inteligência artificial, elas não estão brincando, gente. Você viu o caso do Gustavo aqui, né? Cara, o cara foi lá e criou um agente que faz atividade de um humano, né? Então, é uma pena, né, que a empresa dele não veja isso, mas isso é um baita case exatamente do que as grandes empresas hoje estão fazendo e, consequentemente, estão reduzindo o quadro. E aí, quem não está alinhado com isso, acaba não conseguindo se manter de pé no mercado, né? Então, você toma cuidado com isso, né? Com muito carinho eu falo isso aqui para você. Não procrastine. Pare de procrastinar, porque o mundo perfeito, o tempo, né, que nunca vai, sabe, que nunca vai ter nenhum defeitozinho ali, que sempre vai estar tudo certinho, isso nunca vai acontecer. É importante que você comece a agir hoje e não espere alguém, né, ocupar o espaço que poderia ser ou que já é seu hoje, que amanhã não pode ser mais. Então, esse é um ponto importante. Legal? Show de bola. O Herbert Pereira falou aí, ó, Cloud Code do modo The Cloud Bootcamp saindo do forno. Isso é um spoiler legal, hein, gente? Para quem é aluno do nosso Bootcamp, né, do Bootcamp Multicloud DevOps e AI, inclusive a tua oportunidade está acabando. Se você ainda não se inscreveu, clica nesse link aí e se inscreve, que eu estou quase fechando aqui o chat, tá? Só vou passar pelas perguntas e vou fechar. Para quem é nosso aluno, está saindo um módulo novo, né, de Cloud Code dentro do Bootcamp AI Cloud Bootcamp, né? E o Herbert dando spoilers aí. Eu já ouvi muitos elogios já desse módulo, então quem tiver dentro vai ter acesso a esse conteúdo, tá? Então fica aí a dica, né, para quem já é aluno ou para quem está pensando aí em entrar também, né? Legal. Vamos lá. André Amaral mandou uma dúvida aqui. Jean, sobre estratégia de carreira. Já conversamos bastante sobre as oportunidades de aplicar os pilares da carreira e escalar salários melhores em empresas melhores. Ok, ótima visão. Por outro lado, o que você pensa sobre especializar em infra de cloud e IA e montar empresa própria para prestar serviços
nesse contexto para o exterior? André Amaral, excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Bom, para começar, eu acho que isso tudo que você falou aí, André, eles não são mutuamente exclusivos, tá? Eles podem caminhar juntos. O que eu quero dizer com isso, tá certo? Eu tenho cases de alunos aqui que eles... Assim, eu tenho vários cases, né? Mas vamos lá. O que eu tenho de cases de aluno, né? Para você entender o que é possível. Eu tenho um aluno que decidiu, não, eu só quero ter carreira mesmo, eu quero ganhar muito bem, né? Talvez trabalhando para a empresa do exterior, ganhando em dólar, eu quero fazer isso. E tem um aluno também que decidiu ir pela linha de, não, eu quero abrir a minha própria consultoria. E tem aluno que faz as duas coisas. Ele tem o trabalho fixo dele e ele tem uma consultoria ou ele atua como freelancer em projetos pontuais, tá? Então, essas coisas, elas não são mutuamente exclusivos. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o teu momento de carreira, mas se você me falar assim, Jean, eu preciso largar um para fazer o outro, eu acho que não, tá? Eu acho que nem é prudente. O que eu recomendo para você, né? O que eu recomendo? Se você curte a parte de infra com inteligência artificial, etc., e você quer se especializar nisso, eu acho que você deve, de fato, fazer isso, ficar muito bom, né? Entender principalmente que o jogo da infraestrutura com inteligência artificial ele mudou completamente, que você agora você não vai mais ser aquele cara de infra raiz, né? Que vai tem um infra raiz mesmo que é o cara do data center, né? Do servidor. Aí tem um infra cloud raizinho. Que é o infra cloud raizinho? É o cara de infra que já está trabalhando com cloud. Ele já está trabalhando ali, ele já sobe umas EC2 na AWS, né? Ele já faz algumas coisinhas, já viu um Kubernetesinho rodar, aquela coisa toda. Isso é o infra raizinho, né? Que é o cara que ele já não é aquele infra raiz, mas ele já fez alguma coisa na nuvem, né? Isso também está mudando bastante, né? Porque há 3 anos atrás, quando eu comecei a ensinar a nuvem, quem fazia coisa na nuvem era rei, né? Isso, obviamente, que tem muita relevância ainda hoje, mas não tem tanta mais se você não souber plugar IA nisso. Então, uma vez que você entenda isso, se você plugue a IA nisso, o que você vai ter que entender? Cara, o meu papel daqui para frente agora vai ser o quê? Eu vou orquestrar projetos de infraestrutura aonde eu vou ser o líder técnico de agentes de IA que vão ser treinados, que vão ser parametrizados, que vão ter todos os guardrails, ou seja, as regras de onde ele pode chegar. Você não vai deixar o agente ficar deletando máquina, deletando coisas, ou seja, isso você parametriza, né, dentro do harness do agente, que é o quê? Que é o conjunto de configurações desse agente para ele fazer a coisa que você quer que ele faça, para ele não sair fazendo coisas que você não quer, né? E você vai o quê? Liderar esses agentes para eles fazerem o trabalho que outrora era feito por humanos. E esses agentes, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que você faria. O que é isso? Cara, tem um projeto novo que precisa subir infra na AWS, igual eu mostrei aqui no evento de hoje. O agente vai lá, né? E vai escrever a infra. O que você vai fazer? Você vai julgar. Esse agente está escrevendo a infra da forma certa? Ele está fazendo a coisa certa? Tá, beleza. Isso é um pilar. O segundo pilar, resolução de incidente de forma assistida, semi-autônoma e autônoma. São 3 níveis, tá? 3 níveis que você vai aplicar em infraestrutura daqui para frente. O que é o assistido? O assistido é basicamente a forma que eu mostrei na live, né? Você vai lá e você comanda o agente vai lá e faz. O que é o semi-autônomo? Semi-autônomo é, imagina o seguinte, uma requisição de projeto ou de incidente nova chegou, né? Você não vai ficar copiando e colando requisição nova de projeto dentro do seu agente, seu modo assistido. O que é o modo semi-autônomo? Você vai plugar ferramentas de ticket, de gestão de projetos dentro dos agentes e esses agentes vão começar o trabalho de forma semi-autônoma para você, aonde os 10% finais ali serão, né, a sua função, que é o que? Aprovar o trabalho desse agente para ele poder, de fato, continuar e finalmente executar a atividade que ele propôs ali no plano para executar. Então, esse é o módulo semi-autônomo. Qual que é o módulo 100% autônomo, né?
que a gente vai, né, obviamente, chegar nesse modo. Eu já tenho alguns casos de uso para esse modo. Qual que é o modo 100% autônomo? Casos de uso, projetos e incidentes conhecidos com runbook documentados, onde o agente ele tem autonomia para ir lá e resolver aquele incidente sem intervenção humana. Ah, Jean, mas isso não é perigoso? Por isso que eu falei. São casos de uso documentados, aprovados e com runbook documentado para ele poder, de fato, fazer aquilo que você já pré-aprovou. Vou dar um exemplo simples. Quem aí já teve que atender um chamado, aqueles clássicos? Abrir um ticket porque a máquina virtual lá do ambiente de desenvolvimento do desenvolvedor travou. Uma EC2 lá na AWS travou. O cara subiu muita memória e aí acabou travando. Aí um desenvolvedor, o que ele faz? Ele abre um ticket para o engenheiro cloud ir lá e fazer um restart nessa máquina. Cara, esse é um caso de uso clássico dos que os agentes de IA autônomos vão conseguir resolver facilmente. Por quê? O que vai acontecer? O agente ele vai receber esse ticket autonomamente do sistema de ticket, classificado já como um tipo de incidente ou de requisição já pré-documentada. O agente vai receber isso. Recebeu essa requisição, o agente vai fazer o quê? Vai conectar, vamos supor, lá na AWS, vai restartar essa máquina, vai atualizar o ticket e vai fechar o incidente ou o ticket falando máquina virtual XPTO na AWS restartada com sucesso. Sem intervenção humana, senhoras e senhores. Isso me deu até uma ideia de projeto. Inclusive, eu vou fazer um projeto desse. Tá? Porque é exatamente esse tipo de caso de uso que eu estou implementando nos projetos de software que eu lidero hoje. Tem incidente, tem projeto, tem feature que eu não fico copiando e colando para a gente criar. A requisição chega, o agente vai lá, ele entende que já está pré-definido e ele simplesmente vai lá e executa. Então, esse é o futuro da infraestrutura. Tá entendendo? Então, assim, para o teu caso, André, você dominar isso vai te abrir portas tanto de oportunidades de carreira no Brasil e no exterior para ganhar infinitamente mais do que pessoas que não fazem a menor ideia do que eu estou falando aqui. Né? Vocês que estão aqui estão recebendo, né, uma mentoria que você não vê isso em nenhum lugar. Por quê? Porque você está recebendo de alguém que faz. Né? Ao contrário de vários gurus do mercado, eu não sou alguém que estuda para te ensinar. Eu sou alguém que faz, depois te ensina. Então, quando você olha para isso, né, você tem a oportunidade de carreira, né, para você atuar como um cara, tipo assim, absurdo de SRE, de enfim, do que seja para atuar com infraestrutura na nuvem baseada em inteligência artificial, né, que vai ser AI-powered, como também opção de consultoria, de ambiente gerenciado, de managed services. Imagina esse cenário que eu te falei, você assinando um contrato com clientes onde agentes de IA vão conseguir fazer 80% da resolução de tickets desse ambiente. Quanto de lucratividade você não teria com isso? E ainda mais, imagina se esses clientes estão no exterior te pagando em dólar, contratos em dólar, né? Então, eu acho que faz todo sentido, André, na minha visão, tá? E você pode fazer isso tanto para a sua carreira, quanto também para montar a sua empresa para prestar serviço nesse contexto aí para o exterior. Ajudou, André? Mandem para mim se ajudou, por favor. Se faz sentido. O Alexandre Batista também falou a mesma coisa, pretendo fazer, quero montar um negócio com conhecimentos do Bootcamp. Olha só que legal, eu tenho muitos alunos que montaram negócio, tá, gente? Muitos alunos que montaram consultoria com o conhecimento. E esse conhecimento que eu tô te falando aqui agora, né? Isso, cara, isso daí, se você pegar isso e implementar, meu Deus, você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Base é tudo, é isso aí, ó, o Herbert falou, base é tudo, exatamente, foi por causa disso que eu bati, né, lá no começo falando da base, do multi-cloud, DevOps, aquela coisa toda, exatamente isso. Muito bom. O Herbert foi o primeiro, exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Ele inclusive ganhou a jaqueta da Oracle, é isso aí. Foi o primeiro, então tá sacramentado aí mais uma vez. Legal.
É, show de bola. Tem mais um comentário aqui do Alexandre. Hoje talvez eu consiga, se for boleto parcelado. Estou saindo de um problema de saúde, tomando peptídeos caros. Agora talvez não possa comprometer, mas vou manter o contato. Alexandre, eu te entendo 100%, mas aquilo que eu falei agora há pouco, né? Pode ficar tranquilo no seu momento. Só toma cuidado para ver se isso de fato é uma necessidade ou não é uma ou não é algo que a gente como ser humano fica sempre dando, né? Que é o quê? Procrastinar para o próximo passo, né? Então a gente, poxa, tem várias formas de facilitar. Você vai lá, paga em 2 cartões, paga no Pix, no cartão. Enfim, é tão barato já, né, que não tem muito o que fazer, tá? Mas eu espero que faça sentido para você, né? Como eu falei, é um conhecimento que pode fazer você realmente ganhar muito mais, né? E consequentemente ser um investimento aí que se pagou ou porque você passou a ganhar mais ou porque agora esse conhecimento que você tem você consegue também até mesmo prestar consultoria, enfim, coisas do tipo, né? O Herbert falou, eu não sabia nem pronunciar Ansible. Verdade, eu lembro disso. O Herbert falava Ansible. Eu acho que ele falava Ansible, se eu não me engano. Muito bom, cara, muito bom. O Claudeberg falou, eu tenho um SaaS, mas sinto que preciso arrumar um emprego para trabalhar em grande escala e colocar em prática tudo que já aprendi com vocês. Pô, legal, Claudeberg. Você tendo um SaaS, cara, acho que o próximo passo é aprender a vender, tá? Aprende a vender. Vende muito que você vai ter muita demanda técnica depois. Então aprende a vender. Eu não acho que se o teu SaaS faz dinheiro e você vive bem dele, você pode até pegar alguma coisa ali com 1 ano, mas pega numa empresa muito boa para realmente se aprender. Mas talvez não seja esse o caminho que eu recomendaria. Mas enfim, depois me fala um pouco mais da tua situação que eu te oriento. Show de bola. Cadê o link? O Leandro perguntou. Tá aí o link. Ó, vou botar o link pela última vez aí, hein? Vou fechar as oportunidades, hein, gente? Vou fechar o webinário. Como eu falei, vou fechar o webinário e se você não for com a gente, tá tudo bem, né? Saiba que tem pessoas indo e essas pessoas no futuro podem sentar na sua cadeira, tá? Elas podem estar na sua cadeira, literalmente, porque o mundo de tecnologia não é mais o mesmo. Ele não está esperando, né, as pessoas estarem no momento perfeito, tá? Legal, André. Que bom que ajudou. Top, top. Show de bola. Cheguei em casa agora, comecei a assistir no trabalho, continuei agora há pouco. Podem postar novamente as formas de pagamento. Meu time mandou aí o link. Então, assim, você pode basicamente, assim, são 12 parcelas de 299,70, se eu não me engano. É isso mesmo, né? 12 parcelas de 299,70, Denilson. Você pode pagar no cartão de crédito em 12 vezes. Se você quiser pagar à vista, tem um descontinho lá também. Você pode pagar à vista, no Pix ou no cartão, né? E é isso. Assim, é tão barato pro que vocês estão recebendo, gente, que não tem nem muito o que falar, entendeu? Então, fica aí o link, né, para quem quiser ter a última chance, tá? Última chamada mesmo, literalmente, para você aí que é os atrasado, que é o atrasado do Enem, vá lá e se inscreva porque tá acabando. O Herbert falou, de aprendiz a expert, essa porta abre hoje. Muito, muito bom. É isso aí, gente. Vocês estão vendo aí um cara que tá no chat agora falando aí, ele tá, acho que vocês não estão vendo ele falar porque ele tá falando só pro host. Você tem que falar para todo mundo aí, Herbert. Você tá falando só para quem é host. Mas ele tá. Esse cara basicamente saiu realmente, né? Como muitos de vocês aqui, de aprendiz em nuvem, em DevOps, inteligência artificial para dar aula, né? Ele é um dos nossos professores. Então, acreditem que vocês também vão conseguir. Ele até mandou: oportunidade não combina com espera. O trem saiu da estação, corre para não ficar para trás. Muito bom. O Nelson falou, muito bom, fechado. Aguardo orientações. Manda aí, Nelson. O que você precisa de orientação? Se eu posso te ajudar, o que você precisa? Você mandou aí, aguardo orientações. Manda aí. Quais orientações você precisa? Ahn,
o placar da sua carreira muda agora ou fica do mesmo jeito. É exatamente isso, gente. Então, mais uma vez, gente, ó, última chance aí, tá? O link está passando aí igual o trem quando passa na estação, né? Ele não vai passar 2 vezes. Então, aproveita e se inscreve e a gente vai te receber, né, com muito carinho lá no Bootcamp, tá? E o que eu vou fazer aqui agora, gente? Para encerrar esse momento, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente colocar um vídeo aqui dos nossos alunos para você ver, né, o que é possível, aonde você pode chegar também. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui da galera, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Esse aqui, ó. Vou colocar um vídeo aqui dos nossos alunos, só para vocês verem de fato o impacto, né, que tem esse conhecimento na carreira e na vida, que pode ter na sua carreira e na sua vida. E eu sinceramente espero que você faça a melhor decisão para a sua carreira, para a sua vida, né? Só lembra de que quando você não age, você não faz aquilo que você tem que fazer, que você não se especializa, que você não cuida da sua carreira, né? Não é só você que sofre, a sua família sofre, né? Sua esposa, seus filhos sofrem, porque é muito ruim você não ter como prover para eles, né? Você não ter como dar resultado, não ter como, sabe, ter aquela provisão, né, do dia a dia. Isso vem do nosso trabalho, da nossa carreira. Então, eu te encorajo, de fato, a pensar nisso, né? Não deixe que as desculpas, que o futuro, que a procrastinação te pare. Dê um passo hoje, né? Te encorajo, dê um passo hoje, faça a coisa valer a pena, né? Se dedique a esse estudo. Também não entra no bootcamp se você não for fazer nada, tá? Não é para quem não vai fazer nada. Se você vai entrar, eu quero que você se dedique, estude, porque eu quero ouvir a tua história no futuro, né? Como eu tenho aí dezenas, se não centenas de histórias de alunos que conquistaram oportunidades incríveis aí nas suas carreiras, tá bom? Então, vou deixar vocês com esse vídeo e aí a última oportunidade. Quando eu fechar a sala, né, vai ser a sua última oportunidade. Então, vou deixar você com esse vídeo e aí você tem aí os últimos minutos aí finais para tomar essa decisão, tá bom? Então, no mais, foi um prazer estar aqui com você, né? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção e eu espero vê-los em breve. Obrigado aqui, equipe, obrigado, Herbert Pereira, por estar aqui com a gente até agora. Obrigado, time. E é isso, gente. Muito obrigado e eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. Eu espero te ver em breve, tá bom? Fica com o vídeo aí. E é isso. A tua última chance agora. Quando o vídeo acabar, acabou, hein? Valeu, gente. Eu vim de uma situação muito difícil. Fui catador de papel, né? Vendi geladinho, fui engraxate na vida. Então, cara, se você falasse para mim isso aqui hoje, eu falando para você aqui, jamais eu pensaria que eu poderia chegar, né? E tá trilhando esse caminho, né? A virada da chave mesmo foi quando as propostas começaram a surgir, né? Eu não me inscrevi em nenhuma proposta de trabalho, né? Sempre um headhunter entrou em contato. Chegou semanas assim que eu tive 3 propostas de trabalho. O mais engraçado de tudo isso aí é quando assim eu passei em 3 entrevistas, né? Fui convidado para trabalhar em 3 empresas e tive a oportunidade, né? E o privilégio de escolher qual delas eu gostaria de estar atuando, né? Começando a minha carreira em causa. Sair da Declaro Bootcamp eu não saio, não. Só se eu for para a nuvem mesmo, a nuvem literalmente, né? Porque se do contrário eu vou continuar na Declaro Bootcamp. Não tem como sair disso não, cara. Porque, como eu falei, a Declaro Bootcamp, ela me abriu portas, a questão toda da atualização do gap técnico e, assim, potencializou essas minhas outras atividades, né, de instituição de ensino e tudo, me ajudou bastante toda essa parte que mencionei da comunidade e tal, ajudando os outros colegas e tudo. Tanto é que num dos destaques lá de certo ciclo, eu já passei da resiliência para a liderança de equipe. Então, isso trouxe uma evolução para mim também. Isso aí me ajudou em termos de 40% a 50% mais ou menos de aumento dos meus rendimentos mensais. Tony, eu estava desempregado, eu fiz o curso na opção de boleto, então eu assumi o risco porque eu sabia que eu ia conseguir, né? Então, estou aqui a prova viva mostrando para vocês que eu consegui. Então, assim,
façam, não pensem duas vezes, façam porque vale muito a pena, é surreal como vale a pena, é tipo um testemunho que eu tô dando aqui, não pensem, façam. Cara, eu comecei a ser requisitado, né? Comecei a ser procurado, comecei a receber um monte de convite no LinkedIn, comecei a receber propostas e tal, de trabalho, tanto é que a empresa que eu tô atualmente eu não me candidatei, né? Eu fui convidado por uma recrutadora para fazer uma entrevista e foi a principal mudança que eu tive, né? Porque era uma pessoa que não sabia nada e passei a ser uma pessoa requisitada, uma pessoa procurada, né? Até hoje eu recebo convite diariamente, né? 2 convites por dia, pelo menos. E o Bootcamp para mim foi muito importante por causa disso, né? Saí do zero, absolutamente zero, para hoje em dia eu já tenho 5 certificações e não faz nem um ano que eu comecei. Há um ano atrás eu não sabia o que era Cloud Computing, não fazia ideia. E hoje, 11 meses depois, eu tenho 5 certificações e sou disputado. Atualmente eu trabalho numa empresa que ela é parceira da Google, né? Eu trabalho como analista de cloud e estou indo para um novo desafio agora a partir do mês que vem, a partir da semana que vem já, né? Aí eu vou trabalhar também com o Google. O fato de ter trabalhado como uma empresa parceira da Google, isso ajudou bastante no processo, né, na entrevista. E o legal porque agora é uma oportunidade que eu vou trabalhar com um cliente que é internacional, né? Poxa, eu tô feliz, cara. Eu lembro perfeitamente quando eu consegui essa oportunidade, né? Eu conversei com o Jean e ele falou, um conselho que eu até te dou, assim, não fica nessa empresa que você tá agora, né? Fica aí por aproximadamente aí quase um ano e, cara, deu quase um ano agora certinho, já tô indo já para uma outra empresa, entendeu? Então, isso que o Bootcamp me trouxe, assim, tanto na parte pessoal, que ajudou, né, a questão de ser mais seguro, né, de, tipo, não dar muitos ouvidos ao que as pessoas falam, é difícil, tu não vai conseguir e tudo mais, e também a questão profissional, que pega ali, busca, né, o conhecimento, entrega, bate com o fornecedor, cara, por que isso aqui não está funcionando e tudo mais. Então isso que na verdade é o dia a dia, né? Uhum. E de lá do Jean, naquele emprego que não apoiou ele até aqui, como é que foi a melhoria financeira para você? Olha, para não dizer 50%, mas acho que bateu uns 30%, 40% a mais. Bem tranquilo, assim. E com certeza, teve mais opções depois, porque a gente continua recebendo, né, algumas solicitações e tudo mais. Eu não sei nem o que te dizer, é muita conquista, é muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, e sem contar que agora eu tenho tempo para ficar com elas. Então, antes, 10 horas da noite, eu estava num data center, num cliente, a 2 horas de casa. Hoje, deu 6 horas da tarde, eu fecho aqui a tela do meu laptop, em 2 minutos, né, faço um alongamento, porque a gente fica sentado o dia todo, em 2 minutos eu estou com a minha família. Se mudou a minha vida, com certeza vai mudar de vocês também, né? É só ter aquele empurrãozinho, muda o mindset, foca naquilo que você quer como resultado, no seu objetivo, que você vai chegar lá também, com toda certeza. Se eu cheguei, você também chega. Eu ganhei muita visibilidade. Antigamente eu estudava muito para mim e não externava. E aí eu fui aprendendo como me tornar visível. E eu tive muitas entrevistas até entrar nessa empresa. Teve papo de que um dia eu tive 5 entrevistas. Então eu passei por muitas entrevistas para conseguir um sim, mas foi o sim que eu queria, da empresa que eu queria. Então não desistir. Fazer você se tornar visível para as empresas, para os recrutadores. Colocou de um jeito e não está dando resultado, muda. Vai tentando, vai testando e uma hora vai acontecer, velho. Uma hora vai acontecer. Tem que acreditar em você e tem que fazer acontecer. Vou te colocar aqui.
tripliquei o meu salário praticamente. Da época lá da empresa de serviços médicos que eu trabalhava, e hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava lá. Verdade. Então eu gostaria de agradecer o Jean e toda a equipe por fazerem a diferença na minha história profissional. Olha, eu consegui 3 certificações, 2 da Oracle Foundation, a 2020 e 2021, e uma certificação da Azure, a Z900. Além disso, eu consegui uma promoção interna, que veio fruto do The Cloud Bootcamp, fruto de bastante esforço, também dos bootcampers que sempre estão nos incentivando, e aconteceu isso no meu ano de 2021. Eu posso dizer que foi o melhor ano da minha vida. The Cloud Bootcamp com aulas práticas, alinhando o conceito à prática, hands-on, ou seja, você não fica naquela mesmice só assistindo vídeo, conteúdo. É muita mão na massa, alguns desafios, lançados alguns desafios para que possamos resolver, que muitas vezes não vão estar nos materiais, a gente tem que te pesquisar, ou seja, te força a sair da zona de conforto ali de ter algo no material para te orientar, e isso é muito bom. Instrutores extremamente capacitados, gabaritados, que tiram suas dúvidas nas aulas, tanto na aula ao vivo quanto na plataforma, enfim. É um ambiente muito bom, o fato de ter profissionais que conhecem, pelo fato de o material ser de qualidade e pelo fato de principalmente tu alinhar o conceito à prática, a fazer aquilo que você estuda, colocar a mão na massa. Isso principalmente é o que vem me dando mais ganho de conhecimento nessas plataformas. E agradeço vocês, agradeço o pessoal do Bootcamp, os instrutores, que faz com que a gente corra atrás, que faz a gente perder o medo de ir em função do que você não conhece, do inexplorado. Isso pra gente é inexplorado. Então talvez esse seja aí as minhas considerações finais. E eu vou para cima. Pode esperar que eu vou para cima.